amigos no Brasil. Olá, meus amigos, em todos os lugares onde chega esse noticiário. Novamente com vocês, Marcos Iskin, falando da linda e florida cidade de Holon. Hoje, dia 6 de abril de 2021, dia 24 de Nissan de 5.781. E ontem contamos o 8º dia do Homer, de uma sequência de 49 dias, aonde nossa espiritualidade vai subindo dia a dia com a contagem dos 49 dias do Homer. E sem mais delongas, vamos às manchetes de hoje. Depois de 12 horas de entrevistas, ainda é incerto quem poderá formar o novo governo em Israel. Iniciou-se hoje o julgamento de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. O que pode ocorrer nas eleições da nossa vizinha Palestina? E, no esporte, Israel, com uma derrota, um empate e uma vitória, está disputando as eliminatórias para a Copa do Mundo no Catar em 2022. Israel conseguiu 2 medalhas de ouro no Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica e, finalmente, o Hapoel Holon chega pela primeira vez às quartas de final da Liga dos Campeões de Basquete na Europa. Como sabemos, Israel passou por 4 eleições em 2 anos e ainda não conseguiu formar um governo. O país está bastante dividido. Há os ultra-ortodoxos e o grupo que não se dispõe a sentar com os grupos ultra-ortodoxos em um mesmo governo. Temos a esquerda, que não aceita Netanyahu, e a direita, que se dividiu em alguns partidos pró-Netanyahu e outros anti-Netanyahu, e não encontram uma liderança comum. E também temos os diferentes partidos árabes, que se juntaram em coligação única desde 2014, mas se dividiram nessas últimas eleições, quando o Partido Islâmico Ra'am decidiu disputar as eleições em separado dos demais partidos árabes. Terminadas as eleições, cada partido comparece à casa do presidente e indica quem deve formar o governo. Quem receber 61 indicações tem, então, 28 dias para formar o governo. Na presente legislatura, foram eleitos 13 partidos. 4 desses partidos, ao longo das conversas hoje na casa do presidente, indicaram Netanyahu como seu representante para vir a formar o governo israelense, dando a ele 52 votos. Outros 6 partidos, que têm conjuntamente 45 votos, indicaram Yair Lapid, centrista com uma inclinação à esquerda, para formar o governo. O partido Yemina, com 7 votos, indicou seu próprio líder, Bennett. E o partido da Nova Esperança optou por não indicar ninguém. Os partidos árabes solicitaram ser os últimos a serem entrevistados, para poderem, assim, serem a chave da decisão. No entanto, dada a situação inconclusiva gerada pelo partido Nova Esperança, que não indicou ninguém, os partidos árabes entenderam que, independente de quem eles indicam, não haverá maioria para nenhum dos dois lados. E assim, abstiveram-se também eles de indicar quem poderia vir a ser o próximo primeiro-ministro. Dada a situação inconclusiva, hoje temos, pela primeira vez na história de Israel, 3 candidatos dispostos a tentar formar o governo. Isso nunca ocorreu antes em Israel. E o presidente, então, está diante de algumas alternativas. Entre elas, usar a rodada de consultas e escolher um dos 3 indicados, já que nenhum teve o número necessário, provavelmente indicando o que recebeu a maior quantidade de indicações, que foi Bibi Netanyahu com 52 votos. Ele pode também entregar ao parlamento a decisão de apresentar um nome de consenso e ele pode também criar uma nova rodada de consultas. A dramática decisão dele deve ser anunciada, no máximo, até quarta-feira. Começa-se a sentir no ar um cheirinho de talvez uma quinta rodada de eleições,
embora o fato de Bibi ter recebido mais indicações, podendo fazer dele o escolhido, isto pode ter sido também uma estratégia da direita israelense, mostrando que Bibi não consegue formar o seu governo, e então tentando levar o presidente a indicar Naftali Bennett como o próximo provável candidato a formar o governo, a receber a incumbência de formar o governo. Nesta terça-feira, portanto, ao longo do dia de hoje, os membros do parlamento estarão sendo empossados em suas cadeiras. Concomitantemente às entrevistas dos partidos para indicar o novo primeiro-ministro, iniciou-se hoje o julgamento de Benjamin Netanyahu. Conforme a lei, Bibi esteve presente na abertura do processo, tendo permanecido cerca de 40 minutos na corte. O depoimento inicial, muito longo e extremamente detalhado, foi do ex-diretor-geral do grupo Walla, Ilan Yoshua, que informou ter recebido constantes interferências da direção do jornal para elogiar Bibi, sua mulher e seu filho, colocando-o sob ótica positiva nos artigos, enquanto deveria colocar sob ótica negativa e totalmente negativa o opositor, Naftali Bennett, bem como a sua esposa e o seu pai. Era importante, inclusive, deixar claro que a esposa de um homem religioso trabalhou em um restaurante que servia comida não kasher. A pressão, disse ele, era tão grande que ele teve de afastar a diretora de reação, porque ela tinha algumas restrições ao comportamento de Benjamin Netanyahu. Alguns artigos que poderiam ser considerados negativos para Bibi Netanyahu foram tirados do site muito antes de decorrido o tempo normal de exibição. Durante a exposição de Ilan Yoshua, tanto Elovitch, que é o proprietário do grupo jornalístico, bem como a sua esposa, que era uma das redatoras, gritaram acusando o ex-diretor Ilan Yoshua de mentiroso deliberado. E enquanto segue a indefinição sobre a formação do governo em Israel, os nossos vizinhos na Palestina se preparam para as primeiras eleições em 16 anos. Marcadas para o dia 22/5, as eleições podem, por fim, colocar um paradeiro final ao partido Fatah na direção dos destinos da Palestina. E por que isso? A facção Fatah do falecido Yasser Arafat e atualmente de Mahmoud Abbas está correndo o risco de desintegração. Terminada a fase de inscrição das listas eleitorais essa semana, 39 listas diferentes se registraram para as eleições. O Hamas se apresenta em lista única, mas as dissidências dentro do Fatah geraram 3 listas diferentes. Além da lista oficial dos apoiadores de Abbas, aparece uma lista endossada em conjunto por Marwan Barghouti com Nasser Al-Qadwa e outra sob inspiração de Mahmoud Dahlan. Vamos tentar explicar quem são essas pessoas. Al-Qadwa é sobrinho de Yasser Arafat, foi representante palestino na ONU, foi ministro do exterior da Palestina e atuava até há pouco como diretor-geral da Fundação Yasser Arafat. Ele se tornou persona não grata aos olhos de Abbas ao informar, em janeiro, que pretendia lançar uma lista própria para concorrer às eleições na Palestina. O seu parceiro, Barghouti, está condenado a 5 penas de prisão perpétua aqui em Israel e mais 40 anos de prisão, em função da sua atuação como líder terrorista e incentivador da intifada. Ainda assim, ele é o mais reverenciado líder na rua palestina, e ele colocou a sua esposa, Fadwa, como candidata na lista apresentada. Por outro lado, Mahmoud Dahlan, que foi o homem forte do Fatah no passado por muitos anos, se opôs a Abbas e acabou expulso do Fatah e perseguido, tendo fugido para os Emirados Árabes Unidos, onde reside atualmente. Ele também apresentou uma lista de dissidentes do Fatah. Essa divisão na cúpula
pode ser a chave para que o Hamas atinja o poder. Algo que Abbas não pode concordar de forma nenhuma, devido ao figadal antagonismo existente entre Fatah e Hamas. Já se levantam vozes na imprensa palestina questionando se o processo eleitoral realmente ocorrerá, ou se Abbas acabará por postergar as eleições ou até mesmo cancelá-las, como já fez no passado. Vale lembrar que Abbas está com 86 anos, enquanto seus opositores dentro do seu próprio movimento Fatah são muito mais jovens. Al-Qudwa tem 68 anos, Barghouti tem 61 e Dahlan tem 60 anos. Vamos agora às notícias do esporte. A seleção israelense está no grupo F das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 na Europa. Nos últimos dias tivemos os primeiros jogos da chave, ambos em Israel, os primeiros dois em Israel. No primeiro, a seleção cabeça de chave Dinamarca venceu Israel por 2-0 em Tel Aviv. No último domingo, Israel ia vencendo a Escócia por 1-0 quase até o fim do jogo, quando no segundo tempo, Israel perde a bola numa falha infantil e possibilitou o empate para a Escócia. Israel partiu desesperadamente na busca do segundo gol, que não aconteceu. O terceiro jogo dessas eliminatórias, Israel enfrentou a equipe da Moldávia em Kishinev, onde venceu por 4-1. Kishinev é uma cidade que traz terríveis recordações aos judeus, em função do terrível pogrom em abril de 1903, quando multidões de cristãos atacaram os judeus, matando homens, mulheres e crianças, estuprando milhares de mulheres judias e ferindo 1.600 judeus, o que causou o início da maciça saída de judeus em direção aos Estados Unidos no início do século passado, e uma parte deles também chegou a Israel. O recém-terminado Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, realizado em Sófia, na Bulgária, deu a Israel o excelente resultado de 2 medalhas de ouro e 1 de bronze, conquistadas pela grande promessa israelense de medalha nas Olimpíadas de Tóquio. No Campeonato Mundial de 2009, Linoy Efrati, que é a medalhista, conseguiu 2 medalhas de prata. No ano passado, no Campeonato Europeu, ela conseguiu 1 medalha de ouro. A cobiçada medalha individual, as cobiçadas medalhas individuais que ela ganhou agora em Sófia, na Bulgária, a coroam com uma excelente campanha, colocando Linoy Ashray e sua treinadora, Ayelet Zussman, como personalidades em Israel e, quem sabe, candidata a uma medalha de ouro finalmente nas Olimpíadas de Tóquio. E no basquete, o Hapoel Holon venceu a equipe de Brindisi na prorrogação e se classificou para as quartas de finais da Liga dos Campeões de Basquete pela primeira vez na história. A liga é disputada por 48 equipes em 12 grupos. Hapoel Holon é o primeiro da sua chave e se classificou com 2 jogos de antecedência. Hoje, terça-feira, ele enfrenta a equipe de Tofas Kulübü, da Turquia, que está em 4º lugar na chave. O jogador Maxime Dezeev, do Hapoel Holon, segue em 1º lugar como destaque da Copa. Esperamos que cheguemos à final. Amigos, aqui terminamos o noticiário de hoje. Não esqueça, deixe o seu like aqui no YouTube, aperte o sininho para ser informado das novas gravações e, se Deus quiser, nos veremos na semana que vem. Até lá!